Prezados espectadores, é um prazer recebê-los em mais um episódio de Nações em Jogo. Antes de começarmos, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossas atualizações sobre geopolítica internacional. Maduro perdeu milhões. É isso mesmo. Enquanto o povo venezuelano enfrentava fome e crise, Trump descobriu uma fortuna secreta nas montanhas, bilhões em ouro, dinheiro vivo e criptomoedas, tudo escondido por Maduro. A descoberta abalou o regime, expôs aliados e mostrou que nem o poder absoluto protege contra a verdade. O mais impressionante é a dimensão do golpe. Cada bunker encontrado, cada conta congelada, cada deserção de militares revelou como o império financeiro de Maduro estava prestes a ruir. Essa operação não é só política, é uma lição sobre como segredos podem ser descobertos e como estratégias certeiras podem virar o jogo. E o efeito é global. Países, bancos e paraísos fiscais foram forçados a agir, mostrando que esconder bilhões não garante impunidade. Se você quer entender como essa fortuna foi localizada e o impacto que isso teve no regime, continue comigo. É curioso como a verdade tem um jeito próprio de emergir, não importa o quanto tentem enterrá-la, às vezes, literalmente. Foi assim com Maduro, quando a notícia de que agentes americanos haviam localizado uma fortuna bilionária escondida dentro da própria Venezuela veio à tona. Ouro, dinheiro vivo e criptomoedas guardados em cofres subterrâneos, uma cena que mais parece saída de um filme de espionagem do que de um país que enfrenta filas por pão. E o mais impressionante é que tudo isso estava ali, debaixo do nariz de um povo que ele dizia proteger. Enquanto milhares lutavam por um prato de comida, Maduro acumulava riquezas que fariam corar qualquer magnata internacional. Imagine o contraste: crianças nas ruas e sob o solo, barras de ouro empilhadas como se fossem tijolos de um império corrupto. Essa descoberta abalou não só a confiança dos venezuelanos, mas também o cenário geopolítico. O que antes era apenas rumor tornou-se fato documentado. E, como em todo grande escândalo, uma pergunta começou a ecoar: quem mais sabia disso? Foi aí que Trump entrou em cena, com seu estilo direto e nada diplomático. Sob sua influência, a pressão internacional aumentou, e as engrenagens da investigação começaram a girar com força total. O segredo, que por anos manteve Maduro protegido, começava a se transformar em sua própria ruína. E quando a primeira fissura aparece num castelo feito de mentiras, o resto tende a desmoronar. Mas o que aconteceu depois dessa revelação foi ainda mais surpreendente, e muito mais calculado. Por trás de toda grande descoberta, há sempre uma mente que sabe onde olhar, e, nesse caso, foram muitas. A CIA, em uma das operações mais ousadas dos últimos anos, montou um quebra-cabeça digno de cinema. Satélites espiões varreram montanhas, drones monitoraram movimentações noturnas e analistas rastrearam cada centavo suspeito que saía do Banco Central da Venezuela. Tudo foi feito em silêncio, sem alarde, como quem pesca em águas turvas. E o anzol fisgou algo muito maior do que se imaginava: a fortuna secreta de Maduro. Esses agentes sabiam que lidar com Maduro não era como enfrentar um político comum, era enfrentar um sistema inteiro de sombras, conexões e lealdades compradas. Por isso, cada passo foi calculado com precisão cirúrgica. Um movimento errado e toda a operação ruiria. É como jogar xadrez com o rei tentando trapacear a cada jogada. E, ainda assim, peça por peça, eles foram desmontando o tabuleiro, conectando transferências, empresas fantasmas e rotas de ouro escondidas por trás de contratos falsos. Enquanto Trump assistia de longe, acompanhando os relatórios diários, uma certeza crescia nos bastidores de Washington. Estavam prestes a expor o maior esquema de corrupção já registrado no Hemisfério Sul. A operação, antes confidencial, ganhava contornos de guerra silenciosa. E, como toda guerra, tinha seu território principal, um lugar onde o inimigo acreditava estar intocável. Mas é justamente aí que o orgulho se torna vulnerabilidade, e a história daria sua virada nas profundezas da Serra de Ávila. Imagine uma fortaleza escondida entre montanhas, cercada por floresta densa, acessível apenas por túneis secretos e guardas armados até os dentes. Foi ali, na Serra de Ávila, que agentes internacionais encontraram o maior tesouro já vinculado ao regime de Maduro. 73 toneladas de ouro, o equivalente a bilhões de dólares, reluziam sob luzes frias, empilhadas como se fossem simples lingotes de ferro. Ao lado, pacotes de dinheiro vivo e dispositivos com criptomoedas, tudo meticulosamente catalogado. Era o retrato do poder escondido sob o disfarce de uma nação em colapso. O mais impressionante era o contraste. Enquanto o povo venezuelano fazia malabarismo para comprar pão, Maduro guardava riqueza suficiente para reconstruir um país inteiro. Um bunker como aquele não surge por acaso. Ele é planejado, construído com a ajuda de engenheiros, cúmplices e militares silenciosos.
É um lembrete de que o poder, quando concentrado, sempre busca esconderijo. E é exatamente nesses esconderijos que a verdade, um dia, decide bater a porta. Quando isso acontece, não há cofre nem segredo que resista. Dizem que Trump ficou atônito ao receber os primeiros relatórios com fotos do interior do bunker. Aquilo não era apenas um depósito, era o símbolo da hipocrisia de um regime que gritava soberania enquanto saqueava o próprio povo. A Serra de Ávila deixou de ser apenas uma montanha e virou um marco na história contemporânea, o ponto onde a mentira começou a desmoronar sob o peso do próprio ouro. E, como se não bastasse, aquele bunker era apenas o primeiro, havia outros, e cada um escondia segredos ainda mais obscuros. Quando os agentes acharam que haviam chegado ao fim, descobriram que o bunker da Serra de Ávila era apenas a ponta do iceberg. Em Barinas, a terra natal de Chávez, outra propriedade chamou a atenção, uma fazenda aparentemente simples, mas que guardava 30 toneladas de ouro e 100 milhões de dólares em notas cuidadosamente embaladas. Entre os cofres, pinturas raras e esculturas desaparecidas de museus europeus, como se Maduro tivesse montado um museu do luxo roubado. E, ironicamente, tudo isso cercado por pastos e gado magro, símbolo da decadência do interior venezuelano. Mais ao norte, em Maracaí, o cenário era ainda mais sombrio. Ali, sob o solo rachado e o calor sufocante, um depósito subterrâneo servia como ponto estratégico de pagamentos secretos. Era dali que fluíam os recursos para comprar lealdade. Militares, políticos e até diplomatas recebiam sua parte sem deixar rastros. Essa estrutura de corrupção funcionava como um coração pulsante, bombeando dinheiro, medo e silêncio. E cada batida fortalecia o império financeiro de Maduro, escondido à sombra de um país em ruínas. O que poucos sabiam é que essa teia começava a se desfazer por dentro. Soldados, cansados da fome e da mentira, começaram a ceder informações em troca de proteção. Foi então que Trump, observando o mapa dos esconderijos se expandir, percebeu que a guerra não era apenas contra o ouro, mas contra a narrativa. Cada cofre encontrado era uma peça arrancada da máscara do regime. E quando a verdade começa a vazar, mesmo os segredos mais bem guardados tendem a emergir, como aconteceria a seguir, nas investigações sobre a gigantesca rede de lavagem de dinheiro. Toda grande fortuna suja precisa de um disfarce limpo, e Maduro dominava essa arte como poucos. Usando uma rede de mais de 40 empresas de fachada espalhadas por paraísos fiscais, ele transformava barras de ouro em números digitais, intocáveis, invisíveis. Panamá, Suíça, Ilhas Cayman, Emirados Árabes, era um roteiro internacional de corrupção sofisticada. A lavagem de dinheiro era feita em camadas, como uma cebola, onde cada empresa escondia outra ainda mais obscura. E por trás de tudo, o mesmo sobrenome, Maduro. As investigações mostraram que o clã Maduro vivia em um universo paralelo. 15 mansões, carros de luxo, obras de arte milionárias e contas offshore que somavam centenas de milhões de dólares. Enquanto isso, o povo, enganado por promessas vazias, continuava preso à escassez e ao medo. É curioso perceber como o dinheiro, quando mal usado, serve mais para aprisionar do que para libertar. Quem estuda poder entende isso. Quando o dinheiro vira esconderijo, ele deixa de ser recurso, vira prisão. E Maduro estava exatamente nesse ponto. Foi nesse momento que Trump, com seu faro político, percebeu a brecha perfeita. Ele sabia que cortar o fluxo de dinheiro seria mais letal do que qualquer sanção militar. E assim começou a pressão sobre bancos e paraísos fiscais que, por anos, fingiram não ver o que acontecia. Essa ofensiva financeira seria o início de uma série de ações coordenadas que mudariam o jogo. Porque, uma vez exposto o caminho do dinheiro, o próximo passo seria inevitável: o congelamento, o confisco e a ruína da rede de corrupção mais poderosa da América Latina. Quando o cerco se fecha, até os impérios mais arrogantes começam a sentir o peso das próprias escolhas. Foi o que aconteceu com Maduro, quando tribunais americanos, amparados por provas incontestáveis, começaram a congelar contas, bloquear transações e tomar propriedades ligadas ao regime. Mansões em Miami, apartamentos em Nova York, fazendas inteiras, tudo confiscado. Era o golpe que atingia onde mais doía, no bolso. Porque o poder de um tirano, no fim das contas, é medido pela quantidade de dinheiro que ele consegue esconder. Mas Trump, sempre estratégico, sabia que medidas jurídicas sozinhas não bastavam. Foi por isso que ele autorizou discretas operações militares para recuperar bens dentro da própria Venezuela. Pequenas equipes de elite, apoiadas por satélites e inteligência local, começaram a agir em silêncio, entrando e saindo antes que alguém percebesse. Não era apenas uma questão de justiça, mas de mensagem. Ninguém, nem mesmo Maduro, está fora do alcance da lei internacional.
Cada missão bem-sucedida representava um pedaço da verdade sendo trazido à luz. Essas ações, somadas ao colapso financeiro do regime, criaram uma onda de pânico entre os aliados do governo. Generais, empresários e ministros começaram a questionar até onde valia a pena continuar leais a um sistema condenado. E foi nesse momento que os Estados Unidos lançaram uma proposta inesperada, uma jogada de mestre, capaz de virar o jogo completamente. Uma promessa de perdão, em troca de traição.